O seu objetivo é passar direto na prova do Detran e não gastar dinheiro com taxinha de reteste. É ou não é? O meu objetivo é te ajudar a passar. Eu vou te mostrar agora uma prova real do Detran. Prova feita por um inscrito aqui do canal. Sabendo o que vai cair, o que você tem que responder, você acerta todas as questões, você passa direto, passa de primeira. Meu nome é Sidney e esse é o canal Sim, Passei. Faz o seguinte, antes do vídeo começar, já senta o dedo e se inscreve aí, porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. Vamos analisar a primeira questão dessa prova para você acertar e passar? Qual a cor da placa de um veículo destinado ao transporte de cargas? Seria branca com os caracteres gravados na cor dourada? Não, pessoal, esse tipo de placa informa que o veículo está em missão diplomática. Então a placa seria branca com os caracteres gravados na cor verde? Não. Veículo que tem placa branca com os caracteres gravados em verde informa que são veículos especiais ou que estão circulando na via em teste. A placa então seria branca com os caracteres gravados na cor preta? Não, senhor, porque nesse caso a placa informa que o veículo pertence a um particular. Os nossos veículos, nossos caranguinhos, nossos carrinhos. Então, para tu acertar essa pergunta, você faz o seguinte: marca a letra C. Veículo destinado ao transporte de carga tem a placa branca, ou seja, o fundo é branco e os caracteres gravados na cor vermelha. Placa fundo branco com letras e números na cor dourada, veículos diplomáticos. Placa fundo branco com letras e números na cor verde, são veículos especiais ou em teste. Placa fundo branco com letras e números na cor preta, são os veículos particulares. E placa fundo branco com letras e números na cor vermelha, são para transporte de carga ou aprendizagem. Anotou isso aí? Assim você já garante um pontinho na tua prova. O formato da placa ao lado, ou seja, esse formato sinistro aqui, que muita gente chama de brasão, sinaliza aos condutores o quê? Sinaliza que você está em vias urbanas? Não, não sinaliza que você está em vias urbanas, não. Tu sabe o que são vias urbanas, não sabe? Fala que sabe. Se você não sabe, mente. Vias urbanas são as vias locais, as vias coletoras, as vias arteriais, as vias de trânsito rápido. Essas quatro, vias urbanas. Se não for nenhuma dessas quatro, aí não se chamam mais vias urbanas, se chamam vias rurais, que são rodovias e estradas. Anotou? Vamos voltar para a questão aí. Então o formato dessa placa aqui sinaliza aos condutores que você está numa via internacional? Não, não sinaliza esse trem não. Beleza, professor, então vou marcar a letra D. Sinaliza vias aéreas? Ou seja, sinaliza que está passando avião, que ali é um local para passagem de avião? Não. Para acertar essa perguntinha, você vai marcar a letra C. Porque placa com formato de brasão sinaliza que você está transitando em rodovias e estradas pan-americanas. E eu sei que você já está querendo jogar no Google. O que são estradas pan-americanas, professor? Precisa jogar no Google não, que eu vou te falar agora. São estradas que não... elas não... Já comecei a embolar a editora. São estradas que elas não passam, não atravessam, elas não estão apenas no Brasil, nosso paizinho tupiniquim. A mesma estrada passa pelo Brasil e outros países também, entendeu? Eu consegui explicar direito? Acho que eu tô com fome. Para acertar essa pergunta, letra C, vamos para a próxima. A lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro em nosso país é a Lei 3.059 de 23 de agosto de 2000? Não. A Lei 1401, de 12 de abril de 2021, A Lei 2.345 de 31 de dezembro de 2039, que nem chegou ainda porque nós estamos em 2024. Não, não marca essa letra D não, senão você vai passar vergonha com seus parentes, hein? Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra B. A lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro em nosso paizinho é a Lei 9.503 de 23 de setembro de 97, que, se não me engano, ela só entrou em vigor em 98, então é de 98, esse é o nosso CTB. Eu posso falar duas coisinhas para você, se me permite? A primeira, para que esse tipo de pergunta em prova? Isso vai te ajudar em que no trânsito? Se você tem uma opinião formada, deixa aqui nos comentários que eu estou muito curioso para saber, porque na minha modesta e humilde opinião, isso não ajuda em nada não. E a segunda coisa, que é um macetinho para te ajudar a acertar essa aí, caso você tenha dificuldade com números, que é: repara uma coisa, 3 das 4 opções citam datas de 2000 para frente.
2021 e 2039 que ainda nem chegou. Só tem uma resposta abaixo do ano 2000. Tá vendo aqui, ó, 1997? Então, leva esse macetinho pra tua prova. Lembra lá na hora que a data é a única abaixo do ano de 2000? Achou o macetinho ruim? Sério? Se você tiver outro melhor, deixa aí nos comentários que eu uso no próximo vídeo. Ainda falo que a ideia foi minha. Vamos pra próxima. O freio tipo ABS, muito usado em veículos mais modernos, ele torna a freagem bem mais segura. Tá, mas qual é o motivo disso? Letra A está falando que é porque ele bloqueia todas as rodas ao mesmo tempo. Letra B está falando que é porque ele bloqueia todas as rodas, começando pelas dianteiras. Letra C está falando que ele bloqueia todas as rodas, começando pelas traseiras. E a letra D, totalmente diferente, vai contra as outras três. Fala que evita que as rodas travem e o veículo derrape, fazendo o condutor perder o controle da direção. Então, qual será? Deixa eu falar um negocinho aqui. Deixa eu te explicar o que é sistema ABS. Anti-Block System. Ficou bom? Aí você vai matar a charada. Se liga. Quando o veículo tem sistema ABS, esse sistema faz com que você, quando tu senta o pé no freio com vontade, o veículo freie sem travar as rodas. Não é sem travar, é porque ele trava e solta, trava e solta, trava e solta, trava e solta. Você sente esse travar e soltar no pedal do freio lá dentro do cockpit, porque o pedal do freio fica tremendo. Então, se você agora está sabendo que o sistema ABS não trava as rodas, você concorda que dá para eliminar todas as respostas que está falando que trava? Dá uma olhada. Letra A está falando que ele bloqueia, ele trava. Letra B está falando que ele trava, ou seja, que ele bloqueia. E a letra C está falando que ele bloqueia, que ele trava. Três opções estão falando que ele bloqueia, só tem uma falando que ele evita que as rodas bloqueiem. Então, galera, é só marcar, rapaz. Letra D. Sistema ABS usado nos veículos mais modernos evita que as rodas travem e o veículo derrape, fazendo o condutor perder o controle da direção. Se tu tem um veículo com sistema ABS nos freios, pode ter certeza que a frenagem desse veículo quase cair é bem mais segura. Esses veículos, quando você senta o pé no freio, eles freiam em linha retinha, galera. A não ser que você vire o volante para a direita ou para a esquerda, mas se você travar a mão no volante e segurar firme, ele vai frear em linha retinha, ele não perde o controle não, porque as rodas não travam. Não é que não trava, ela trava e solta, trava e solta, trava e solta. Então, para acertar essa pergunta, a letra D, ficou bem explicado? Ficou bem explicado? Ei, editora, e o inglês ficou bom? Vamos para a próxima pergunta. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. O telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Quando falamos de cursos especializados exigidos para determinados condutores, qual a única alternativa correta? Presta atenção, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Cuidado, que tem pegadinhas sinistras nas respostas. É aí que muita gente cai. Eu não quero que tu erra não, hein? Eu não quero que tu reprova não. Você tem tudo pra passar. Ué, vai mascar? Sério mesmo? Letra A tá falando que esses cursos especializados possuem validade de 15 anos. Ih, já começou a falar trem errado. A validade desses cursos é de 5 anos. 5, não é 15 não. Letra B diz que para participar de curso para conduzir veículo destinado ao transporte de produtos perigosos, o candidato deverá possuir idade mínima de 25 anos. Errado de novo? A idade mínima é 21 anos. Vamos conferir a letra C. A letra C diz o quê? Que conduzir com curso especializado vencido é infração grave. Não, gravíssima. Se para trabalhar com teu caranguinho você precisa ter curso especializado e esse curso especializado está vencido, a infração é gravíssima. Não é grave não. Então A, B e C estão erradas. Para acertar, marca D.
A comprovação da participação e da aprovação nesses cursos, bem como sua validade, será registrada no RENASH. Se um agente da autoridade de trânsito te parar numa blitz, por exemplo, e quiser conferir tudo sobre seu curso especializado, ele vai olhar onde? Na sua CNH? Não, ele vai conferir isso no RENASH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Minha cachorra tá envenenada ali, com o que? Não sei. São práticas de condução econômica com o veículo. Conduzir o veículo descansando o pé na embreagem? Não, está errado. Você não deve conduzir veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem, que você vai causar um desgaste desnecessário no conjunto de embreagem. Conduzir o veículo desengrenado, pois a economia é garantida? Economia de quê? Não economiza nada não, galera. A não ser que você tenha todos os dias 30 km de descida. Você tem aí? Você pega uma descida de 3 metrinhos entre a sua casa e o trabalho, a sua casa e a padaria. Você acha que botando em ponto morto economiza alguma coisa? Sério? Desligar o motor na descida longa. Essa é a pior. A esmagadora maioria dos veículos, quando você desliga a chave e desliga o motor, a direção tranca. Se ali embaixo tiver uma curvinha, eu acho que você não vai conseguir fazer a curva com a direção trancada, não. E motor desligado também, galera, desliga várias funções do veículo. Faz isso não, que isso é suicídio. Todas essas alternativas estão incorretas. Você vai marcar D para acertar essa pergunta. Qual dos veículos demonstrados abaixo pode ser conduzidos por habilitados na categoria B? Vamos analisar esse trem. Esse veículo aqui, que está na opção de resposta A, não pode ser conduzido com habilitados na categoria B. Para conduzir esse tipo de veículo aqui, você tem que ter categoria E. Categoria E. Esse veículo aqui, demonstrado na opção de resposta B, para conduzi-lo, tem que ter categoria D, no mínimo. Esse veículozinho aqui que está na opção C só pode ser conduzido com categoria A. Só a categoria A te permite conduzir esse tipo de veículo aqui. Nem que você tenha uma categoria superior como B, C, D ou E, pode ser usado para conduzir esse tipo de veículo. Tem gente que pensa assim, nossa, esse meu tio tem uma categoria E, ele dirige carreta, caminhão, tritrem, quadritrem, quinto trem, tem quinto trem? Sim, mas não pode conduzir uma bis, uma motinha simplesinha. É um trem meio fora de lógica, né não? O maluco pode dirigir uma carreta de 70 trilhões de toneladas, carregada às vezes de explosivo, mas não pode pilotar uma bizinha, uma simples e miserável bizinha. Vai entender essa lei. Então, só sobrou para você marcar a letra D. Trator de roda pode ser conduzido com categoria B. Nas áreas indispensáveis à dirigibilidade de um veículo, o que são áreas indispensáveis à dirigibilidade, professor? Fala para nós. São os vidros dianteiros laterais, né? Aquele que fica do lado do motorista, aquele que fica do lado do passageiro, e o para-brisa. Esses são os vidros indispensáveis às dirigibilidades. A transmitância luminosa deverá ser de... No mínimo 30%? Não. No mínimo 100%? Não. No mínimo 50%? No mínimo 70%. Ou seja, a luz tem que atravessar naquela bagaceirinha ali com 70% de capacidade de atravessar, de clarear. Você entendeu? A transmitância luminosa, ou seja, a capacidade que a luz tem de atravessar o vidro e continuar clareando os outros lados, é de no mínimo 70%, no mínimo. Para-brisa e os vidros dianteiros do lado do motorista e do lado do passageiro. O condutor que tiver sua permissão para dirigir cassada em função do cometimento de infrações não permitidas nesse período, poderá reiniciar um processo de habilitação. Nesse processo de habilitação, deverá prestar quais exames? Eu quero começar a corrigir de baixo para cima, só para dar uma diferenciada. Letra D diz que os exames são de legislação de trânsito e direção veicular. Sim, são, mas falta alguma coisinha aí. Quando tem respostas incompletas, não marca não que é furada. Letra C, os exames de aptidão física e mental e legislação de trânsito, tá certo, mas tá incompleto. Eu acabei de te falar, se tá incompleto não marca não que você vai cair. Letra B,
Exame de vista, avaliação psicológica e direção veicular, certo também, mas está incompleta. Então, olha, completinha, completaça é a opção A. Os exames aos quais você deve se submeter para se reabilitar: exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, exame de legislação de trânsito e de direção veicular. Pode marcar a letra A, você vai se dar bem, eu te garanto. Marca para você ver, depois você me fala. Aqui na pergunta está dizendo o seguinte, ó: a pessoa teve a permissão para dirigir caçada em função do cometimento de algumas infrações não permitidas no período de PPD, ou seja, no período de 12 meses. Que infrações são essas, professor? Me explica aí. Lá vai. Infração gravíssima, por exemplo, conduzir sob influência de álcool ou substâncias ilícitas. Infração grave, por exemplo, conduzir sem cinto de segurança, vai. E mais de uma média, por exemplo, dirigir com o braço para fora do veículo, conduzir com coisas entre braços e pernas. Você tá comendo um salgadinho no meio da perna, botando na boquinha, um agente de trânsito viu infração média, acumulou 2, perde a PPD. Anotou isso aí? Não, ainda não? Sério? Então você tá querendo passar, não. É correto afirmar o quê? Que, ao efetuar a troca do óleo do carro em casa, deve-se despejar o que foi retirado no jardim, pois o solo irá absorvê-lo rapidamente, evitando a contaminação do meio ambiente? Só faltou falar aqui que isso é adubo para as plantas. Totalmente errado. B. É permitido jogar entulho ou restos de construção nas vias públicas e suas margens? Só se for na sua casa, na sua região, no seu município. Aqui onde eu moro não é permitido, não. Vamos pular de B para D. Entre os materiais descartados como lixo, as latas e garrafas plásticas não levam muito tempo para serem absorvidos pela natureza. Eles têm absorvido, não tinha que ter outra palavra aí não, para serem decompostas, para se decompor. Eu acho que essa palavrinha aí tá um pouquinho errada. Ô examinador, dá uma mudada nessa bagaceirinha aí, hein, cara. A sujeira jogada nas vias públicas estimula a proliferação de insetos e animais roedores que transmitem doenças contagiosas. Isso sim é correto. Para acertar essa pergunta, a letra C, vamos para a próxima. Ao transitar por uma via, o que um condutor avistou em sequência? As seguintes sinalizações: largura máxima permitida, fim de pista dupla e vire à esquerda. Que opção apresenta as placas avistadas? Toma muito cuidado para tu não cair na pegadinha e marcar a letra D. Por quê? Porque a primeira e a segunda placa estão certíssimas. Essa aqui realmente é a largura máxima permitida. Essa aqui, sim, é fim de pista dupla. Porém, finalzinho ficou errado. Essa placa aqui nunca nas vidas que é vire à esquerda. O nome dessa placa é curva acentuada para a esquerda. Pegadinha na letra D, não marca não. Vamos dar uma olhadinha com carinho e atenção na letra C. Essa primeira placa aqui se chama largura limitada. Então, se já começa errado, você não vai ficar perdendo tempo e olhando as outras, concorda? A letra B começa errado também, então você já descarta. Vai na confiança, na moralzinha, marca a letra A que tu acerta. Essa placa aqui, sim senhor e sim senhora, se chama largura máxima permitida. Essa aqui se chama fim de pista dupla e essa vire à esquerda. Muito cuidado para tu não confundir essa placa aqui com essa. Essa aqui se chama largura máxima permitida, essa aqui largura limitada. Muitas vezes, o que os examinadores do Detran fazem? Eles botam a foto dessa placa aqui e na letra A taca a largura limitada. A pessoa, por preguicinha de ler até o final, já marca. Outra coisa que os examinadores podem fazer, colocar a foto dessa placa aqui, perguntar o nome dela e colocar na letra A, largura máxima permitida. Vou falar mais uma vez. Essa placa aqui se chama largura máxima permitida. Essa aqui, largura limitada. Para uma condução correta e segura de veículo automotor em vias públicas, que tipo de atenção é a mais indicada? Atenção fixa, aquela que tu fixa o zoião num ponto só e não descola o zóio de lá nem a pau, você nem sabe o que está acontecendo ao redor das suas vidas? Não, está errado. Atenção total, nem existe essa atenção. Bom, talvez na prática sim, mas o nome na direção defensiva, atenção total, não existe.
Atenção dispersa, aquele maluco que tá dirigindo com a cabeça em Nárnia, tá em outra galáxia, outro planeta, o doidão tá flutuando em outra dimensão, é errado. Para uma condução correta e segura, a atenção recomendada é a atenção difusa, aquela que você distribui para tudo. Olha para frente, olha para trás nos retrovisores, olha para os lados, monitora painel, já mete o zoião em tudo que está acontecendo. Isso é atenção difusa, aquela que você distribui por todos os pontos e as coisas necessárias, as condições. Você entendeu, né? Para acertar essa pergunta, letra D e bora seguir, galera, para acertar esse trem tudo. Tendo o condutor sua CNH suspensa por acúmulo de pontos, o prazo de suspensão a ser cumprido será de 6 meses a 1 ano, 12 meses, 2 a 8 meses ou 8 a 18 meses. Hein? Antes de eu te dar a resposta certa, preste total atenção nisso aqui, ó, suspensa por acúmulo de pontos. Porque você pode ter sua CNH suspensa por acúmulo de pontos ou por infrações autossuspensivas, aquelas que lá no código já prevê a suspensão direta sem necessidade de acúmulo de pontos. E também tem outras situações. Mas aqui especificamente quer saber a suspensão por acúmulo de pontos. Presta atenção, tá, galera? Porque se mudar isso aqui, muda também a resposta. Beleza? Leia as perguntas das provas do Detran com atenção. Agora vamos voltar aqui. Tendo o condutor sua CNH suspensa por acúmulo de pontos, o prazo de suspensão a ser cumprido será de 8 a 18 meses? Não, isso aí seria no caso do condutor ser reincidente no cometimento de infrações autossuspensivas. Eu vou traduzir para tu. Vamos supor que a pessoa está pilotando sem capacete. Pilotar sem capacete é infração gravíssima, vai direto para suspensão. Se no período de 12 meses ela for flagrada novamente, de novo, again, pilotando sem capacete, ela foi reincidente. Nesse caso, a segunda suspensão vai ser pelo período de 8 a 18 meses. Letra C está falando que o período para cumprir suspensão por acúmulo de pontos é de 2 a 8 meses? Não, seria se fosse para infração autossuspensiva, sem a reincidência. Vamos continuar com aquele exemplo anterior. Uma pessoa está pilotando sem capacete. Foi a primeira vez que ela foi flagrada sem capacete. Então não teve reincidência, porque é a primeira vez. Neste caso, o período de suspensão será de 2 a 8 meses. Letra B está dizendo que o período a ser cumprido é de 12 meses? Não. Para acúmulo de pontos, não. Seria para infrações específicas. Aquelas que lá no CTB já está escrito assim, ó. O período é 12 meses. Por exemplo, recusa ao teste do bafômetro. Ser flagrado positivo no teste do bafômetro. Usar o veículo para deliberadamente obstruir a via, prejudicando o fluxo das pessoas. Para essas 3 situações está previsto 12 meses de suspensão. Então a resposta certa para essa pergunta está na letra A. Se o condutor receber suspensão por acúmulo de pontos, o prazo de suspensão aplicado pode ser entre 6 meses e 12 meses. Entre 6 meses e 1 ano. Letra A e vamos para a próxima! Antes de abrir a porta do veículo ou de deixá-la aberta ao descer do veículo, condutor e passageiros devem fazer o quê? Retirar seus cintos de segurança? Você até pode fazer isso, mas se você retirar o cinto de segurança e abrir a porta sem total atenção, sem olhar, isso vai mudar o que no resultado final? Pessoal, desligar o motor, você pode fazer isso? Pode, mas se você desligar o motor, continuar sossamente abrindo porta sem olhar para trás e para frente, isso vai mudar o que no resultado final de uma pessoa bater ali e sair capotando? Você pode colocar a marcha em ponto neutro? Pode, mas se você continuar desatento e abrir a porta, vai mudar o que no resultado final? Correto, tá na letra C. Você tem que se certificar de que essa ação não causará perigo para você que está abrindo a porta e para os outros usuários das vias. Porque o que você mais vê no dia a dia é isso. É um Zé Ruela abrindo a porta do veículo sem olhar para ninguém. Ele abre como se ele fosse a única pessoa do mundo. Ele ou ela, né? Não é só homem que faz esse tipo de coisa não. É todo mundo, homem e mulher. Vamos ter um pouquinho de consciência, galera. Vamos usar pelo menos meia dúzia de neurônio quando fazer isso.
quando fizer isso? Eu falei certo? Vai abrir a porta do veículo para entrar ou sair do veículo, dá uma olhadinha para trás e para frente. Não te custa nada não, não vai te botar mais pobre não. Um veículo prestador de serviço de comunicação, devidamente identificado ao realizar a manutenção de cabos numa determinada via, foi autuado por estar estacionado no local proibido. Segundo a lei, essa autuação está correta? Vamos analisar para saber se sim ou se não. Pode começar pela letra D? Pode? Vamos começar então. Está dizendo que está correta sim e acarretará multa como medida administrativa. Tem dois erros aí. Primeiro, falar que está correta, não está. Segundo, chamar multa de medida administrativa. Multa é penalidade. Se fosse medida administrativa, teria que começar com as letras R de rato ou T de tatu. R, por exemplo, remoção do veículo. Remoção do veículo começa com R, é uma medida administrativa. Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa que começa com T, entendeu? Então, letra D tem dois erros. Letra C, está correta sim e por isso terá como consequência uma multa. Não, não está correta não. Letra B, sim, está correta, pois conforme informado é proibido estacionamento no local citado. Não está correta não, por quê? Tem certos veículos, galera, que para eles prestarem serviço, eles não podem ter limitaçãozinha de placa. Você já pensou uma ambulância socorrendo uma pessoa com um ataque cardíaco, parada respiratória, ter que parar em todos os semáforos vermelhos? Pensa um pouquinho. Você já pensou se um veículo, por exemplo, que faz manutenção de serviço de água, lá aqui onde eu moro chama SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Já tem lugar que é SEDAI, aquele carro que presta serviço de manutenção lá na rede de água. Já pensou se estourou um cano ali, tem uma desgrama de uma placa de proibido estacionar e vai fazer o quê? Não vai poder consertar, parar o veículo ali perto, porque às vezes precisa de algum equipamento que tenha acoplado ao veículo. Ah, você entendeu? Não tem lógica esses veículos terem que respeitar esse tipo de coisa, não. Eles estão liberados para estacionamento, para parada, avançar sinal, entendeu? Desde que faça isso com certos critérios. Para você detonar essa pergunta, marca a letra A. Essa autuação está correta? Não, pois veículos prestadores de serviço de utilidade pública possuem, durante a execução do serviço em via pública, livre parada e estacionamento, entendeu? Se ele estiver trabalhando, ele possui livre parada e estacionamento. Trabalhando, não pode ir. O motorista indo almoçar, aí estaciona no local proibido porque ele está almoçando porque o veículo é prestador de serviço. Aí não pode não. Observe a imagem abaixo e assinale a opção que descreve corretamente a placa apresentada. Letra D. Diz que essa placa informa que a via é de mão única. Não informa que a via é de mão única não. Essa placa aqui não. Letra C. Essa placa adverte a existência de canteiro central. Para começar, essa placa não é placa de advertência, e placa que adverte é placa de advertência. Essa placa aqui é de regulamentação, galera. Então só o comecinho, a primeira palavra está errada. Letra B, essa placa alerta para o fato que deve ser feito. Pode parar de ler. Na palavra alerta você já para de ler, porque as placas que alertam, que advertem, são placas de advertência. Elas são quadradas de banda em fundo amarelo. Isso aqui é uma placa de regulamentação. Então, por exclusão de respostas sem noção nenhuma, como B, C e D, só sobra para você marcar qual? Esta placa impõe a obrigatoriedade de passagem pelo lado indicado na placa, tá? Letra A para acertar essa pergunta. E olha só um toquezinho de amigo de brother parceiro. Às vezes acontece do Detran botar lá na sua prova essa placa aí e não perguntar o que está perguntando aí, ó, o que ela informa, o que ela apresenta. Vai perguntar o nome dela. O nome dela é passagem obrigatória. Você entendeu que tem diferença? Ó? Qual o nome desta placa? Passagem obrigatória. O que ela impõe? Obrigatoriedade de passar pelo lado que está apontando ali. Ó. Então, obrigatoriedade de passagem, o nome dela, passagem obrigatória. Porque passagem obrigatória impõe obrigatoriedade de passagem. É por isso que tem obrigatoriedade de passagem, a placa passagem obrigatória. Você vai deixar isso na edição? Deixa não, ficou feio. Vamos para a próxima, essa aí é a letra A. Os veículos tipo motocicleta ou motoneta, quando autorizados para transporte remunerado de cargas e de passageiros, devem fazer o quê? Exceto, pessoal, para tudo,
Cuidado com o exceto no final de certas perguntas. A maioria dos candidatos e das candidatas erram porque não veem, não percebem, não notam esse exceto. Quando tem exceto no final da pergunta, significa que você tem que marcar o que não é. Então vamos conferir as respostas agora. Para trabalhar com transporte remunerado de cargas e passageiros em motocicleta ou motoneta, o veículo tem que ser registrado na categoria aluguel. Isso tá certo ou tá errado? Tá certo, só que a pergunta quer que você marque o que não tá certo. Ele tem que possuir dispositivos de proteção para pernas e motor em caso de tombamento do veículo e dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado. Isso tá certo ou isso tá errado? Tá certo. A pergunta quer que você marque o que tá errado, então não marca não. O veículo tem que possuir dispositivo aparador de linha afixado no guidão. Isso tá certo ou isso tá errado? Tá certo. A pergunta quer que você marque o que tá errado, então não marca não. Então, A, B e C contêm informações que são corretas, como a pergunta quer o que não é correto. D, possuir sidecar em ambos os lados não é exigido não. E se tu não sabe o que é sidecar, confere. É isso aí que está na tela para você agora. Sidecar até é autorizado colocar, mas como coisa opcional. Agora, falar que é exigido sidecar em ambos os lados para trabalhar com motocicleta e motoneta, aí tá totalmente errado. Como saber as condições de temperatura do motor? Ou seja, como é que você vai para saber se o motor tá frio ou tá quente? Tendo atenção à luz acesa do odômetro? Não, pessoal, porque odômetro não marca a temperatura do motor. Odômetro marca a distância percorrida pelo veículo. Letra C, verificando constantemente o amperímetro. Mas amperímetro marca a carga da bateria. Amperímetro não marca a temperatura de motor, não. O que marca a temperatura de motor é o termômetro. Seria então monitorando o contagiros ou o tacômetro? Não, porque o contagiros conta os giros do motor. Quantas rotações por minuto o motor está fazendo? Você toma conhecimento das condições de temperatura do motor através do indicador próprio existente no painel, mais conhecido como termômetro. Por exemplo, esse que você está vendo agora aí. Monitorando essa bagaceira, você vai saber se o motor está com a temperatura adequada. Complete corretamente a seguinte afirmativa. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, ou seja, menos a prova prática de carro e moto, poderão ser aplicados por credenciadas dos estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo... Olha só, deixa eu falar uma bagaceirinha para vocês aqui. Existem coisas que, se você tentar entender, fica muito mais complicado que decorar. Você quer um exemplo? Você já tentou entender o número do seu CPF? Não tem como, galera. Tu já tentou entender o número do seu telefone celular? Pra que tu vai perder tempo com isso? Não fica mais fácil decorar o número do CPF, decorar o telefone, pronto, acabou e esquece esse negócio de por que ele tem aquela sequência numérica, numeral, como é que fala? A mesma coisa, esse trem aqui. Decora aqui, resposta se encaixa aqui, se enquadra aqui, completa esses trem, pronto. Não tenta entender não, vai ficar muito mais complicado. Deixa para se preocupar com outras coisas mais importantes nas vidas, galera. A opção que apresenta bagaceiras que se enquadram nessas paradinhas aqui é a opção A. Vai ficar assim a frase, se liga só, presta atenção. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Então, confia em mim, confia no que eu tô te falando. Tem coisas que decorando fica melhor. Não tenta entender não que vai dar ruim. Vai te ajudar em nada. Vai só te dificultar na hora da prova lá. Porque você tem que pensar que é muita coisa para decorar, galera. Muita coisa para entender, para compreender. Não tem como você fazer isso até o dia da sua prova. O tempo é curto. Supondo que o veículo da imagem não possua a devida autorização ou que até possua autorização, porém, sem ela estar disposta em local visível, pode-se afirmar que o condutor desse veículo está sujeito a quê? Letra A está falando que ele vai estar sujeito a multa, beleza, mais 5 pontos na carteira, sim, com o fator multiplicador 3. Ih, galera, vaza fora dessa A, que isso aí é furada com força. Por quê?
Porque não existe fator multiplicador para a pontuação. A pontuação vai ser sempre a mesma. Se você comete uma infração de natureza leve, será sempre 3 pontos. Quando tu comete uma infração de natureza média, sempre será 4 pontos. Quando você comete uma infração de natureza grave, será sempre 5 e gravíssima sempre 7. Existem situações que há realmente essa desgrama desse fator multiplicador, mas é para o valor da multa, valor pecuniário a pagar. Por exemplo, uma pessoa foi flagrada num teste de bafômetro, deu positivo, ela tá mamadinha. Ela vai receber uma multa. A infração é gravíssima? Infração gravíssima é aproximadamente 300 conto para pagar. Porém, tem uma desgrama de um fator multiplicador aí, vezes 10. Isso significa dizer o quê? Que o valor da multa de 300 vai para 3.000. Isso é que é fator multiplicador para o valor da multa, não para a pontuação. E modéstia à parte, eu tenho uma opinião diferente com relação a esse negócio aí. Pode emitir opinião nesse país ainda, editora? Pode? Para mim, uma pessoa flagrada em teste de bafômetro positivo tinha que ter fator multiplicador por 100, né? Porque ninguém tá impedindo ela de beber, só tá dizendo para não dirigir após beber, ou se for beber, não dirigir. É só isso que tá pedindo. O que tem de difícil nisso? Letra B está dizendo que, para essa conduta da imagem, a pessoa será punida com advertência por escrito e multa. Ficou errado. Porque quando você comete uma infração para a qual é possível trocar a multa por advertência por escrito, é uma coisa ou outra. Quando vem advertência por escrito, não tem multa. Se tiver multa, não tem advertência por escrito. Aqui está falando que teve advertência e multa. Não pode, tá errado, marca não. Letra C está dizendo que a pessoa vai receber multa, sim, até aí está correto, 5 pontos no prontuário por ser essa uma infração média. Já falou besteira. Porque infração média gera 4 pontos no prontuário. E tem mais besteira ainda, ó. E a apreensão do veículo como medida administrativa. Vixe Maria, tem 2 errinhos no final para somar com os 2 anteriores. Primeiro que não existe mais apreensão do veículo desde 1742 a.C. Segundo, se tivesse apreensão, não seria medida administrativa, porque todas as medidas administrativas começam com R de rato ou T de tatu. Ah, doido, galera. Tem tanto erro nessa letra C que se você marcar, você vai passar vergonha. Eu falei errado. Então, para você detonar essa pergunta, marca a letra D. Essa conduta infracional da imagem vai ter como consequência multa, 7 pontos no prontuário e remoção do veículo, porque estacionar em vaga reservada, vaga especial reservada, principalmente para deficiente físico e idosos, é infração gravíssima. Analise as seguintes afirmativas. Vixe Maria, esse trem de analisar afirmativas chega, dói a minha cabeça. Vamos analisar então. Viseiras espelhadas em capacetes são permitidas desde que sejam originais. Mentira, não pode não. E olha só, não tem aquela fumê? Você só pode usar aquele trem se for original de fábrica. E mesmo assim, de dia, até às 18. Não pode usar aquela desgrama de noite não. O padrão é ela ser transparente. Você conseguiu entender? Às vezes eu te explico de forma bem simples para tu entender, viu? Qualquer veículo pode rebocar outro veículo desde que use haste rígida ou cambão. Não cai nessa não, porque não pode não. Olha só, moto não é veículo não? A moto não é veículo não? Moto é veículo. E moto não pode rebocar nem carrinho de rolimã, galera, nem patinete, nem aqueles triciclos de criança, de bebezinho. Autorizado a rebocar outro veículo usando haste rígida ou cambão são os veículos de 4 rodas. Esses podem. Agora aí tá falando qualquer veículo. Moto é um veículo e não pode. Então não tem esse negócio de qualquer veículo não, tá errado. Vamos continuar esse trem. Em hipótese alguma é permitido uso de celular no trânsito. Sai fora que isso é pegadinha. Porque veja bem, aí tá falando que em hipótese alguma você pode usar seu aparelho celular. Hipótese alguma para falar ao celular ou para manusear. Agora veja bem, se ele estiver quietinho, caladinho na dele ali no painel, no suporte, você usando ele, por exemplo, como GPS, aí pode sim, senhor e sim, senhora. Então não tem esse negócio de hipótese alguma não, é pegadinha isso aí. Em um radar de 40 km por hora, veículos que passarem a 47 não serão multados. Aí sim, glória a Jesus, tem um trem correto. Todo radar, por uma questão ali de margem de segurança, ele tem um descontozinho de 7 km por hora para as velocidades acima da máxima permitida. Por exemplo, aonde a velocidade máxima é de 30 km por hora, como uma via local, por exemplo, você pode passar até 37.
onde a velocidade máxima é 40 km por hora, como uma via coletora, por exemplo, você pode passar até 47. Onde a velocidade máxima é de 60 km por hora, como uma via arterial, por exemplo, você pode passar até 67. Por exemplo, via de trânsito rápido, velocidade máxima 80 km por hora, você poderia passar até 87, você entendeu? Então sim, tá correto, essa é a única correta das 4, letra A que você vai marcar. Segundo seus conhecimentos de mecânica básica, não está correto se afirmar que sistema de sinalização é o sistema do veículo que, indicando conversões, freadas e ré, permite a comunicação com os demais usuários das vias. Sim, isso está correto. A pergunta quer o que não está correto, então você não vai marcar a letra A não, porque ao dar seta, você se comunica sim com os demais usuários da via informando o que você vai fazer. B. Antes de dar a partida no motor, é altamente recomendável que se espere as luzes do painel se apagarem. Sim, quando você gira a chave no primeiro estágio, antes de ligar o motor, o carro começa a fazer diagnóstico dos sistemas. Ele acende um monte de luzes e vai apagando tudo que está certinho. Se ficar alguma coisa acesa lá no painel, por exemplo, o ícone de porta aberta, o carro está te falando, fecha a porta, maluco. Tu entendeu? Então isso está correto sim, só que a pergunta é o que está errado, então você não marca. Letra C, conta-giro é o mecanismo que informa as rotações por minuto do motor? Sim, senhor e sim, senhora. Então, se A, B e C estão com coisas corretíssimas e a pergunta que é o que não está correto, letra D. Catalisador é um equipamento presente junto ao motor. Pronto, já falou que tem errado, porque catalisador fica debaixo do veículo no tubo de escapamento. Vamos continuar que tem mais erro. E tem como objetivo coletar o vapor do combustível gerado no tanque. Não, quem faz isso é o canister. Então, a D tem 2 erros. Primeiro, falar onde que fica o catalisador e falar o que o catalisador faz. 2 errinhos. Pode marcar a letra D, porque isso aí tá errado. A, B e C tá certo? Vamos para a próxima. Caso não haja proibição expressa, um ciclista poderá circular. Antes de eu ler as opções de resposta, toma cuidado, porque tem pegadinhas nas respostas. Letra A está dizendo que ele pode circular nas calçadas e passeios públicos com prioridade sobre os pedestres. Presta atenção em mim, uma bicicleta não pode, em hipótese alguma, circular numa calçada e num passeio. Aí já está o primeiro erro. E segundo, se ela puder fazer isso, sempre deverá ceder a prioridade ao pedestre. Então tá tudo errado na letra A, galera. Bicicleta pode circular nas vias em geral, porém mantendo proximidade dos veículos motorizados? Não. Primeiro que não pode circular nas vias em geral, porque calçada e passeio também é considerado via. Segundo, como que bicicleta vai andar coladinha nos veículos? Então quer dizer que pode fazer isso também perto de ônibus, colado na carreta, caminhão carregado de explosivo? Que isso? Letra D. Bicicleta pode então circular nas ruas e avenidas, porém cedendo preferência aos demais veículos, aos veículos motorizados? Falei até errado? Não, é o contrário. É o veículo motorizado, como moto, automóveis, caminhões, carretas, ônibus, que tem que ceder preferência às bikes. Porque no Código de Trânsito tá assim, galera, veículos pesados têm que ceder preferência aos veículos menos pesados, os menos pesados para as motocicletas, motocicletas para as bikes e todos devem dar a preferência ao pedestre. Em resumo é assim, cara. Então a única certa é a B. Caso não haja proibição expressa por uma placa, um ciclista poderá circular montado na sua bicicleta, exceto nas calçadas e passeios públicos em qualquer via, porém com prioridade sobre os veículos motorizados. Acabei de explicar isso aí. É letra B, vai por mim, vamos para a próxima. O trator de roda, o trator de esteiro, o trator misto, o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção, de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias. B tá falando que tem que ter categoria C ou D. Sim, mas faltou a E, porque a E também pode. Letra C diz que tem que ter categoria B, C, D ou E. Aí falou besteira, porque a B não serve. Letra D traz a pior das respostas, porque tem 2 erros aí. Primeiro, falar que com categoria de habilitação A
Você pode conduzir trator de roda, trator de esteira, trator misto, equipamento... Blá, 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 blá. Não pode. Categoria A só permite conduzir veículo automotor de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. E o pior dos erros, aquele gritante, aquele erro sinistro, é falar que com a ACC você pode conduzir trator. Hã? Primeiro que a ACC nem é categoria de habilitação, só por isso você tá errado. Engolir nesse serrinho aí com maionese, presta atenção aqui. A ACC só serve para conduzir ciclomotor, ou seja, a famosa cinquentinha. Então a completinha, completaça, é a letra A. Para conduzir tudo que tá na pergunta, que eu não vou repetir não porque me deu canseira, você tem que ter as categorias de habilitação, C, D ou E. Se na sua prova aparecer assim, ó, para conduzir tratores de roda, só trator de roda, qual a categoria mínima de habilitação exigida? Não vai marcar a letra C não, tá? Porque aí nesse caso a B serve. Você prestou atenção? Para conduzir em via pública trator de roda, a B serve. Porém, dá uma olhada na pergunta aí. Não tem só trator de roda, aí tem um monte de trem. Para esse monte de trem, aí tem que ser de C para cima, C, D ou E. Um veículo que estava estacionado dá partida e ameaça entrar na sua frente. O que você faz nessa situação? Letra A está dizendo que você tem que frear rapidamente para evitar a colisão. Sim, mas talvez com isso você está aumentando as chances de alguém colidir na traseira do seu veículo. Tudo bem, a pessoa deveria estar mantendo distância, mas a maioria das pessoas não mantém. Então isso pode causar uma colisão na traseira do seu veículo. Está errado. Vamos pular de A para C. Você muda rapidamente de faixa para evitar a colisão? Como? Sem olhar, sem dar seta. Aí você, para evitar a colisão com aquele veículo que está saindo do estacionamento, colide com o outro. Trocou 6 por meia dúzia, né, editora? Tá errado. Xinga o outro condutor e ofende ele para que ele tome mais cuidado da próxima vez. Vai por aí não, que as pessoas hoje estão meio sem alma, O galera não faz isso não, vai por aí não. O correto é você olhar pelo retrovisor, certificar-se de que é seguro parar e dar passagem para o veículo. Faz isso. Se você conseguir fazer isso, você tem garantidinho um lugar no céu. Vai por mim, tá garantido lá, tá reservado com o seu nome e sobrenome lá. Vamos para a próxima? O condutor defensivo é aquele que dirige de que maneira? Letra D está dizendo é aquele que dirige sempre com velocidade baixa para evitar sinistros. Mas baixa quanto, pessoal? Porque dependendo do quanto que você dirige com velocidade baixa, você está cometendo infração de trânsito. Velocidade é normalmente reduzida. Não pode dirigir de maneira tão baixa que atrapalhe as outras pessoas, não. Letra C, sempre com as luzes acesas. Que luzes? Luzes do farol alto, do farol baixo, luzes de seta, de pisca-alerta. Que luzes? Tá meio sinistro isso aí. B, portando todos os documentos do veículo e a carteira nacional de habilitação. Aqui até que parece que é essa que é certa. Tome cuidado. Essa aqui te dá sabe como é que é assim? Marca essa, marca essa, marca essa. Vamos ler a A. O condutor defensivo é aquele que dirige de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores e das condições adversas. Aí sim tá certaça. Marca a A. E cuidado com a B. Cuidado com a B. Parece que ela tá certinha, mas não tá não. A pergunta é sobre direção defensiva, não é sobre legislação de trânsito não. Quais são os motivos que podem levar um condutor de veículo automotor a colidir com o veículo da frente? Ou seja, o que pode causar uma colisão na traseira de quem está dirigindo na sua frente? Vamos lá. B. Está dizendo que é o respeito à distância de segmento? Não, contrário. Se você estiver respeitando a distância de segmento, você está mantendo uma distância segura do veículo da frente. Então, com isso, você não colide ou diminui bastante as chances de colisão. Então o B está totalmente errado, né? Assim, não é que está totalmente errado. Fazer o que está na letra B é certo. Porém, a pergunta quer saber o que pode levar à colisão. Então a B não está combinando com a pergunta. Você conseguiu entender o embolete, editora? Letra C. Desrespeito à distância de frenagem. Mas distância de frenagem não tem nada a ver com colisão na traseira, não. Distância de frenagem é aquela percorrida pelo veículo
após os freios serem acionados. Eu até embolei. Distância de frenagem é a distância percorrida pelo veículo após os freios serem acionados. Isso aí é a resposta para outro tipo de pergunta. Letra D. Todas as alternativas estão incorretas? Por enquanto, sim. Mas vamos ler a letra A. O que faz uma pessoa colidir na traseira é excesso de velocidade, má visibilidade e não manter distância segura do veículo à frente. Então, se a A está certa, não pode ser a letra D que está falando que todas estão erradas, né? Para acertar essa pergunta, letra A, vamos para a próxima. Está correto quando afirmamos que são considerados veículos de grande porte os caminhões, letra A? Não. Letra B, está falando que veículo de carga é um veículo de grande porte? Não. Letra C, micro-ônibus seria considerado um veículo de grande porte? Não. Para ser considerado veículo... Para ser considerado veículo de grande porte, tem que ter uns critériozinhos como peso e lotação de passageiro. Peso, acima de 10 toneladas. Lotação de passageiro, acima de 20 pessoas. Depois você vê na edição se eu falei certo. Eu acho que não. Então, depois dessa minha minúscula micro explicação objetiva, você já sabe que para acertar essa pergunta é a letra D que você tem que marcar. Veículos de grande porte são os veículos automotores destinados ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10 mil quilos, ou seja, 10 toneladas, e de passageiro superior a 20 passageiros. Tu entendeu? Para ser considerado de grande porte, tem que ter peso maior que 10 toneladas e a capacidade de transporte de pessoas acima de 20 lugares. Por isso que caminhão não pode ser considerado de grande porte, porque tem caminhão aí de 7 toneladas. Por isso que veículo de carga não pode ser considerado veículo de grande porte, porque uma carroça é um veículo de carga e ela não pesa 10 toneladas nunca nas vidas. E micro-ônibus não, porque tem menos de 20 capacidade. Ele transporta no máximo até 20 pessoas, né? Mais de 8 e menos de 20. Transportar em motocicletas e motonetas crianças menores de 10 anos ou que estejam sem condições de cuidar da própria segurança não é permitido pelo CTB, pois é considerado o quê? A letra A está falando que é considerado uma infração grave com 5 pontos no prontuário mais multa. Não é infração grave não. Daqui a pouco eu te falo que infração que é e vou te dar um macetinho para você memorizar umas 6 ou 7 infrações relacionadas à criança. Com uma frase só, garanto que com uma frase só, você acerta 6 ou 7 perguntas sobre infrações relacionadas à criança. Segura a bronca aí que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Letra B está falando que essa conduta descrita na pergunta é uma infração com aplicação das penalidades de retenção e remoção do veículo. Desde quando retenção e remoção são penalidades? São medidas administrativas porque começam com R. Penalidade, galera, não pode começar com R de rato ou T de tatu. Penalidade seria multa, cassação, suspensão, curso de reciclagem, advertência por escrito. Entendeu aí? Letra D. Tá falando que essa conduta da pergunta é uma infração leve por se tratar de veículo de 2 rodas. Não é uma infração leve não. Então, para acertar essa perguntinha, letra C que você vai marcar. É uma infração gravíssima se você transportar em motocicleta ou motoneta criança menor de 10 anos ou que esteja sem condições de cuidar da própria segurança. Agora pega aquele papelzinho, aquela caneta que eu tenho certeza absoluta que tu tá com ela aí e anota o seguinte macetinho porque vai te salvar. Toda infração relacionada à criança é de natureza gravíssima, seja ela qual for. Transportar criança menor de 10 anos em moto, transportar criança menor de 10 anos no banco da frente de um veículo automotor de 4 rodas, transportar criança em veículo fora da cadeirinha, fora do assento de elevação, não devidamente presa ao cinto de segurança, ou, conforme esse exemplo, transportar em motocicleta uma criança que não esteja no momento em condição de cuidar da própria segurança, como, por exemplo, braço quebrado, perna quebrada. Qualquer pergunta que se relacione com criança e quer saber da natureza da infração, vai no gravíssima, será sempre ela, porque toda infração relacionada à criança é de natureza gravíssima. Anotou o macetinho? Então vamos para a próxima aí. Em se tratando de primeiros socorros, pode-se afirmar que é correto dizer o quê? Que quando a hemorragia atinge a artéria, o sangue apresenta-se vermelho escuro e escorre em baixa quantidade? Vixe Maria! Tem 3 erros nessa opção de resposta. O primeiro erro, o sangue não se apresenta vermelho escuro nada não, e sim vermelho vivo. Segundo erro, quando lesiona a artéria, o sangue não escorre, ele sai em jatos.
Terceiro erro, ao invés de sair em pequenas quantidades, ele sai em grandes quantidades. Tem 3 erros, tá errado, não marca. Se a vítima estiver inconsciente e ainda presa ao cinto de segurança, deve-se retirar o cinto para que ela respire melhor? Não, não deve. Só se deve retirar o cinto se o cinto estiver impedindo a vítima de respirar, mano. É isso que tá falando aqui na opção de resposta B, não. Aqui só tá falando que ela tá inconsciente. O inconsciente respirando é muito diferente da pessoa tá sufocando. Marca B, não. Uma pupila dilatada e outra não em um acidentado são sinais claros de hemorragia interna? Errado. Uma pupila dilatada e outra não são sinais de fratura do crânio. Então a única correta é a opção de resposta C. Havendo empalamento de membros, não se deve retirar o objeto transfixado sob risco de ruptura de veias, artérias ou nervos. Eu tenho certeza absoluta que tu entendeu, mas eu tô a fim de explicar um pouquinho melhor. Quando uma pessoa tem um objeto transfixando o corpo dela, né, um braço, por exemplo, aquele objeto pode estar a micromilésimos de milímetros de uma veia, de uma artéria ou de um nervo, você entendeu? Você, por ser leigo, não saber, no desespero, ali em estado de choque, tenta tirar aquela parada. Você concorda comigo que ao tentar tirar você pode romper a artéria ou o nervo? Então não tira não, deixa esse trem quietinho enfiado lá no corpo. Lá no hospital eles sabem como que tira. E se ao tirar ocorreu um acidente e romper alguma bagaceira, lá tem condições, lá tem bastante condições, é assim que fala, de socorrer, de resolver o problema. No meio da rua você não tem não. Tu quer passar, não quer? E para passar, tu tem que saber todas as perguntas que vão cair na sua prova. Então por que você não faz o seguinte, não clica nesse vídeo aqui, agora, nesse exato momento? Porque aqui tem mais uma prova completa, respondidinha, para você saber o que tá caindo, que você tem que marcar para você não gastar dinheiro que tá cheio de reteste. Clica aqui para você passar direto.